Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Igor e atualmente estou no 8º período do curso de Agronomia e estarei aqui para apresentar meu trabalho ao CIUFLA com o tema de influência de diferentes concentrações de BAP e meio de cultura na geração de brotos de Passiflora lata em cultivo in vitro. O cultivo in vitro é uma técnica que visa multiplicar células, tecidos e órgãos de plantas que são alocadas em ambiente asséptico e dispostas em sala com condições controladas, como temperatura, umidade e luminosidade. Mas você já parou para pensar como o cultivo in vitro pode ser importante para a cultura do maracujazeiro? Atualmente, há uma grande exigência por mudas cada vez mais sadias, homogêneas e com alto potencial produtivo. Essas mudas podem ser obtidas facilmente por esse ramo da biotecnologia, visto que os materiais propagados são identicamente similares à planta-mãe. Um outro ponto importante do cultivo in vitro é a criação e manutenção de acessos de espécies de gênero Passiflora, que podem posteriormente serem usadas em programas de melhoramento, visando a criação de plantas resistentes a doenças ou com melhores caracteres agronômicos. Dito isso, é importante estabelecer um protocolo que seja eficiente para cada espécie e cada explante utilizado. Essa variação ocorre devido à composição do meio de cultura, da concentração de regulador de crescimento utilizado e também das condições ambientais que circundam a esses explantes. O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas no Departamento de Biologia. Segmentos nodais derivados de plantas pré-existentes cultivadas em sala de crescimento foram extirpados e foram desinfestados em câmara de fluxo laminar, utilizando álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 2,5%. Foram preparados 2 meios de cultura para a avaliação dos parâmetros. O primeiro e mais comumente usado é o meio que contém sais MS com 3% de sacarose, 0,01% de inositol e 7% de agar. O segundo meio utilizado é um meio derivado da análise foliar de plantas de Passiflora lata, o meio chamado de MSM, que também contém as mesmas concentrações de sólidos já citadas para o meio MSM. Os segmentos foram inoculados em tubos contendo 15 ml de meio, alocados em sala de crescimento com temperatura aproximada de 25 graus e fotoperíodo de 18 horas. Foram avaliados 8 tratamentos com 15 repetições. Cada repetição corresponde a um frasco, que ao final do 30º dia foram avaliados quanto aos parâmetros de número de brotos e comprimento de broto principal. O maior número de brotos foi observado na concentração de 6,66 micromol e a variável meio de cultura não implicou nesses resultados. Quanto ao comprimento do broto principal, a adição de qualquer concentração de BAP se diferenciou do controle, porém não houve diferença significativa entre as concentrações e, novamente, o meio de cultura não influenciou nessas variáveis. Conclui-se que o meio de cultura não influencia para nenhuma das variáveis. Já a adição de BAP em qualquer concentração estimula um maior número de brotos e maior comprimento do broto principal na espécie de Passiflora lata. Muito obrigado pela oportunidade e até mais.